E a citação inicial de hoje diz: através da lei do equilíbrio, você tem a oportunidade de perceber que tudo interage, que as nuances percebidas nada mais são do que variações do mesmo tom. Tudo é bom, observe isso, tudo é bom, e você vai perceber isso quando aprender a 11ª lei. Cada lei trata de um assunto. Essa percepção mais abrangente ajuda você a alcançar o equilíbrio. Em tese, o desequilíbrio nada mais é que uma percepção fragmentada de um todo que ainda não se percebe. Todas as leis que você está aprendendo aqui interagem umas com as outras e estão em todas as coisas. O macro é igual ao micro e tudo é dual. Da mesma forma que a moeda tem dois lados, cara e coroa, tudo é dual e você pode entender isso analisando o símbolo do Tai Chi. Não do Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial, e sim do Tai Chi, que é uma filosofia de vida fundamentada na manifestação das energias. Tudo se conecta e não são opostos, já que um reflete o outro. Pense em um homem rico, por exemplo. Ele só consegue ser rico porque é auxiliado por seus subalternos que trabalham para ele. Eu vou citar o exemplo de Jean Paul Goethe. Ele foi o homem mais rico do seu tempo. E ele disse uma frase muito interessante que merece nossa reflexão. Ele disse: prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do resultado de meus próprios esforços. Pense nisso, hein? 100%, 1% do resultado do esforço de 100 pessoas, ele considerava melhor do que 100% dos resultados dos seus próprios esforços. Então, veja bem, esse homem foi o homem mais rico do mundo na época dele. E isso ensina você como é que pensa, como é que é a cabeça de um empreendedor, de um empresário. Se você puder somar os resultados dos esforços de 100 pessoas, mesmo que seja apenas 1% de resultado, você terá 100% dos resultados. Assim também é sua relação com o tempo. Você é hoje a consequência de suas escolhas em seu passado. O que você sabe hoje resulta dos estudos que você fez no passado. Se você estudou medicina, você pode ser um médico, um excelente médico ou um médico medíocre, mas com certeza não será um engenheiro. E não acredito que alguém vá utilizar o serviço de um engenheiro para fazer uma cirurgia, não é? Então, as tuas escolhas do passado é que determinam o seu presente de hoje. Acho linda a frase do Buda que diz: se você quer saber quem você é hoje, olhe para o seu passado. Se você quer saber como será o seu futuro, olhe para o que você está fazendo hoje. E essa frase nos faz pensar. Não é que ele tenha razão mesmo? Reflita sobre essa frase, anote-a porque ela é complicada e exige reflexão. A próxima frase é muito difícil de ser entendida prima facie. Você tem que pensar, você tem que refletir para entender. Ela diz o seguinte: construa no presente o seu futuro passado. Se quiser anotar, depois você reflete. Vou repetir. Construa no presente o seu futuro passado. É claro, o que você está construindo agora, no presente, amanhã será o seu passado. Percebe? Complicada a coisa, né? Se você ignorar a lei do equilíbrio, vai materializar muitas coisas em sua vida, principalmente coisas que você não quer. Estas leis não estão aí apenas para serem seguidas, elas são a própria vida. Se você não entendê-las, não compreenderá a vida. E por serem leis absolutas, não estão nem aí com você. E não querem nem saber se você vai acreditar nelas ou não, se você as aceita ou não. Mas como se aperceber delas é parte daquilo que depende de você, cuide disso, porque negligenciá-las pode lhe trazer terríveis consequências. E como eu já disse e volto a repetir, saber das leis da vida não basta, é preciso colocá-las em prática. Você só sabe sabedoria quando coloca em prática. E procure pensar na palavra sabedoria.
A palavra sabedoria é feita de saber e dor. Saber, dor, ia. O ir é o agir, né? A dor não é uma dor física, é o esforço, é a dedicação. O agir é a ação, o experimentar. Só isso transforma conhecimento em sabedoria. E sobre o conhecimento, eu lhe digo uma coisa. Aquilo que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que sabe. Então, conhecimento é mero conhecimento teórico, experiência de outras pessoas, coisas que você leu num livro, um cursinho que você fez. Mas no momento que você põe em prática, que você age, então você passa a saber se aquilo é funcional, se aquilo é útil, se aquilo pode ser utilizado por você em sua vida. E esse saber, através dessa dor, do esforço, do aprendizado, etc., é o que nós chamamos de sabedoria. Ficou mais simples agora, né? Observe que tudo que o homem cria surgiu primeiro em sua mente e só depois se transformou em atitudes e ações, até conseguir se materializar no mundo. Isso se torna meio automático. Por exemplo, se você sente uma coceira na cabeça, você coça. Só que primeiro você teve que sentir essa coceira. E depois você teve que organizar a sua mente para erguer o braço em determinado ângulo e se coçar. Ou seja, até coisas simples, elas surgem primeiro na mente. E como o que está fora é exatamente como o que está dentro, primeiro é preciso uma vontade transformada em desejo, depois em atitude e ação, para que o resultado final se manifeste no mundo. Até mesmo quando você não faz, ainda assim está criando. Criando a inércia, criando a falta, criando a ausência, criando a negligência. E eu tenho cá o meu ponto de vista. Eu acredito que uma das muitas razões que fazem a mulher viver mais que o homem é porque ela se dedica a nutrir a família, a preparar um prato, uma refeição, um bolo, a limpar a casa, a cuidar das crianças. E esse tipo de atitude que exige ação, coloca em ação muitas das razões e inclusive dos hormônios que funcionam no corpo da mulher mais do que no homem, porque ela se dedica mais ao trabalho do que o homem. O homem tem sua jornada de trabalho, chegou em casa, ele senta na frente da TV, abre uma cerveja. E a mulher vai ter que fazer o jantar, e tem que lavar os pratos, e tem que cuidar das crianças. Então ela tem uma jornada dobrada, porque mesmo que ela trabalhe fora, quando ela chega em casa, ela tem a jornada doméstica a cumprir. E o fato dela se mexer tanto em relação a essas pequenas tarefas, que não são tão pequenas, porque são reiteradas e têm que ser feitas todos os dias, coloca uma série de hormônios e de fluidos dentro do organismo da mulher funcionando mais do que o do homem, que quando chega do trabalho, supõe que o dia já terminou e está ali para se divertir ou para ter um lazer, o que nem sempre é real. E lembrando, até mesmo quando você não faz, ainda assim está criando a inércia, criando a falta, criando a ausência, criando a negligência. William James, que foi um famoso filósofo, que era americano, mas morou na Inglaterra há muito tempo, defendia a ideia de agir como se. Se você não tem coragem de falar em público, haja como se tivesse. O agir como se tende a transformar você naquele que você quer ser. Se você não está em sintonia, se você não se equilibra dentro daquilo que você quer ser, nunca será. É preciso que primeiro você pense, depois você deseje, depois você tome atitudes, depois transforma essas atitudes em ações e as faça repetidas vezes até que se manifeste aquilo que você deseja. Percebe o caminho, como funciona a mente e o universo em relação ao que você quer? Isso exige responsabilidade, comprometimento, dedicação, e para que haja coerência entre intenção e ação, pode ser preciso que você saia da sua zona de conforto, quebre padrões, crie novos hábitos, mais condizentes com o que você queira realizar. Então veja que tudo tem o seu caminho, né? É como se fossem degraus de uma escada que você percorresse.
Você tem que começar do mais simples, que é o uso da mente. Aí você tem o seu desejo, a tua vontade, o que você quer realizar. E esse querer realizar tem que se transformar num plano de ação. E tem certas coisas que têm que ser feitas antes que outras. Então, você tem que definir cada passo, cada etapa que você vai percorrer até a concretização final daquilo que você deseja realizar. E dentro dessas leis fica mais fácil perceber por que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo. E porque Jesus não via maldade, já que não a tinha dentro de si. Então, as outras pessoas lá do povo judeu julgavam mais severamente certas faltas que eram cometidas, e ele tinha a competência de perdoar, porque ele não tinha dentro de si aquela maldade que os outros tinham. Então, ele não projetava essa maldade nos outros. Eu fui aluno do John Grinder, criador da neurolinguística, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: quando um dedo aponta para o outro, 4 dedos apontam para você. Ou seja, você só é capaz de ver uma falta no outro se você a tem em si mesmo, em maior ou menor grau. Então, no momento de você acusar alguém, verifique o quanto da falta que você vê nesse alguém existe em você. E procure curar essa falta em si, que é muito mais meritório e muito mais interessante para você, em termos de sua própria vida, do que apenas criticar o outro. O equilíbrio é tal que, se algo não é uma bênção, então é lição. Vamos estudar isso na 11ª lei. E sábio é aquele que consegue extrair uma bênção, ou mais de uma, de cada lição a que é submetido pela vida. Estudaremos isso, como eu disse, quando estudarmos a 11ª lei, que trata exatamente disso. Perceba que manifestação contém ação, materialização contém ação, realização contém ação e salvação também contém ação. Nada vem a você sem que você haja. A ação é o equilíbrio entre o que você pensa e o que você quer. Então, quando você pensa alguma coisa, você pensa em realizar ou ter alguma outra coisa. E há um abismo entre aquilo que você pensou e a coisa que será realizada. E esse abismo tem que ser percorrido pela ação. Você tem que sair da sua zona de conforto, tomar as atitudes, as ações, as intenções que você perceba como possíveis de te conduzir à realização daquilo que você deseja alcançar. A realização implica em ação. Perceba isso. Você compreenderá isso melhor ao aprender sobre a próxima lei. Edson Caetano da Costa. Eu faço café, lavo a louça da pia, trato dos cachorros, limpo o carro, coloco o lixo separado, orgânico e reciclável, desde 1981. Edson, você está de parabéns, maravilha. Eu imagino que sua esposa eventualmente faça outro tanto em outras direções. E se você faz isso desde 1981, você já deve saber que terá que fazer isso por muito tempo ainda. Então, eu fico imaginando que o ponto filosófico da mulher é exatamente esse, porque não é fazer uma vez, né? É fazer reiteradas vezes. Todos os dias você está no suplício de Sísifo. Para quem não conhece a lenda, existiu uma lenda na Grécia de que um homem foi condenado a um castigo eterno. Ele tinha que empurrar uma imensa rocha até o alto de uma montanha. E toda vez que ele chegava no alto da montanha, a rocha rolava outra vez lá para baixo. E ele tinha que recomeçar a tarefa. E assim são as tarefas recorrentes que você enfrenta na sua vida, né? Você não precisa escovar os dentes uma vez por ano, é todos os dias. Você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que dormir. E existem milhões de pequenas tarefas que você tem que fazer para que o seu lar fique sendo um local habitável, organizado e limpo. Devemos muito dessa limpeza às nossas esposas e às mulheres que estão nos nutrindo neste mundo, né? Não que a gente não faça, é claro. Eu, por exemplo, a minha esposa trabalha em São Paulo, só vem nos fins de semana. Então, sou eu que lavo a louça, sou eu que preparo, que
pelo menos esquento as refeições, que me sirvo, lavo os pratos, etc. Porque quando ela chega, eu quero que a casa esteja mais ou menos organizada. Ela merece isso. Muito bem. Então, agora chegamos à terceira lei, que é a lei da manifestação da energia. Olha que interessante. Então, nós vimos a primeira lei, que é a lei da conscientização da percepção. A segunda lei, que é a lei do equilíbrio. Estamos agora na terceira lei, que é a lei da manifestação da energia. Nada está parado, portanto, tudo é efêmero. E o que eu quero lhe dizer com isso? É que nada é permanente. A única lei imutável do universo é que tudo muda. Então, não é importante que você seja adequado ao momento presente, porque o momento seguinte será um momento diferente. Então, o importante é que você seja flexível, que você possa se adequar e se adaptar às novas circunstâncias que se apresentam. E você teve uma experiência sobre isso este ano formidável, né? Porque você saiu do teu ritmo de vida habitual e teve que enfrentar uma pandemia. Não acontece todos os dias. A última grande pandemia que aconteceu no Brasil foi lá nos anos 1918, se não me engano, que foi uma gripe que tivemos e que matou muita gente. Então, quase não, 100 anos depois, estamos enfrentando uma nova pandemia. E a maioria de nós não estava preparado para isso, porque poucos de nós estavam aqui em 1918. Né? Teria que ter 102 anos para ter vivido por essa experiência, para ter participado disso. Então, a história sempre se repete, lembre-se. E a vida segue ciclos, isso é uma de nossas leis, você verá em breve. E se você está consciente de que existem leis no universo que regem a vida, e você procura manter-se desperto e, como é que eu diria, em estado de consciência para perceber essas coisas, então com certeza você estará mais preparado do que aqueles que não têm essa consciência. Existe uma palavra em inglês, porque ela traduz uma expressão do sânscrito e é usada no budismo. E foi traduzido para o inglês como mindfulness, ou seja, uma mente sempre alerta, ok? Plenamente alerta. Aí você estará preparado para o que der e vier, né? Porque você terá a flexibilidade mental necessária para enfrentar, de alguma forma, da melhor forma que você possa, o inusitado, aquilo que não foi planejado. Julgar é também se permitir ser julgado na mesma proporção a qual julgou, como proceder. Veja bem, Otacílio, você pode ter critérios superiores de avaliação. Isso é uma forma de julgar. Agora, expressar esse critério nem sempre é aceitável socialmente, porque de repente ele se transforma em crítica, ok? E quando você utiliza um critério qualquer para julgar alguma coisa, por favor, utilize esse critério também para julgar a si próprio, tá? A avaliação não é só do mundo externo, também é do mundo interno. Eu sei que isso não é muito usual no nosso mundo, nós estamos na era da botânica. Hoje você aperta o botão do teu celular, aperta o teclado lá do teu computador e as coisas acontecem, né? Eu sou do tempo em que para ligar o carro você tinha que enfiar uma manivela na frente dele e ficar girando até aquilo dar certo. Hoje existe o botão de ignição, o giro da chave já aciona um servomecanismo que é denominado de motor de arranque, e esse motor de arranque vai colocar em função o motor maior que faz o carro se mover. Tudo hoje é muito mais simples. Mas, como vocês já nasceram nesta era, não têm consciência disso, né? Nem perceberam essas mudanças. Então, há uns 200 anos atrás, se você queria ter um pão, você tinha que semear o trigo, depois você tinha que cuidar da plantinha do trigo, que consistia em tirar dali as ervas daninhas, as pragas que pudessem acometer o trigo.
Depois você tinha que colher esse trigo no tempo certo. Ele tinha que ser batido para que se tirasse as cascas da semente. E foi daí que surgiu, para aqueles que praticam arte marcial, o nunchaku. O nunchaku é um instrumento para debulhar, provavelmente, o arroz. E aí, depois de debulhado, você tinha que levar ele ao moinho, e ele tinha que ser socado até virar uma espécie de farinha. E aí se teria o pão se você soubesse prepará-lo e tivesse um forno para aquecê-lo. Hoje não. Hoje você entra no supermercado, existem milhões de opções de alimentos ao alcance. E isso aumenta a linha do Equador. Ou seja, é muito mais fácil engordar agora, já que você dispõe de muitos alimentos sem precisar caçar, semear e colher, do que no tempo em que isso tinha que ser feito para que você pudesse se alimentar. Então, vá percebendo a relação das coisas. A matéria é a energia condensada. Eu tenho um amigo que era professor de física na USP, que é a Universidade de São Paulo. E ele me disse que toda a matéria é apenas energia condensada e que o metal mais duro é formado mais de espaço entre suas moléculas e átomos do que de algo sólido. Então, eu sinto aqui na minha mesa uma mesa sólida, né? O meu óculos é sólido, minha roupa tem lá seu nível de solidez. Mas os espaços vazios são muito maiores do que a solidez que eu percebo. Okay? Aqui em minha mente, meus sentidos não me permitem perceber de outra forma. Ou seja, se você for analisar isso, é viável compreender que tudo está em constante vibração. Se você puser uma partícula de alguma coisa embaixo de um microscópio potente, você verá que está tudo se mexendo. Tudo está em vibração. Dependendo como a gente vibra, atraímos ou afastamos coisas e acontecimentos. Isso é interessante. Talvez você não tivesse pensado nisso até este momento, mas com certeza você já passou por experiências assim, às vezes em outros níveis de consciência. Tá? Então eu vou repetir. Dependendo como a gente vibra, atraímos ou afastamos coisas e acontecimentos. Isso não é misticismo, não é superstição, é magnetismo. Cada um de nós se encaixa dentro de uma escala. O Otacílio comenta: concentrar energia que realmente vale a pena com coisas a qual temos controle, o que não é de nossa competência, o que fazer? Aceitar ou existe outro caminho para uma vida plena? A vida plena consiste em viver. E viver consiste em compreender que você só tem três coisas que dependem de você, que é o seu pensamento, a sua vontade e as ações que você pode fazer a partir do seu pensamento e da sua vontade. Todo o resto não te pertence. Então, se você se incomoda com esse resto, você está destinado a sofrer porque fez a escolha errada. Então, a ideia é: você será feliz se você se conformar com as três coisas que te pertencem. E a terceira coisa é a mais complicada, porque são as ações que você pode fazer a partir do teu pensamento e da tua vontade. O importante aqui é o pode. Nem sempre você consegue fazer tudo aquilo que você pensa em sua mente e tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Agora, para ter uma vida plena, compreenda isso. Contente-se com o que é seu e não com o que não te pertence. E nisso você terá controle pleno, porque se for seu, é seu. Se não for seu, você não tem controle nenhum. É preciso autoconhecimento para que possamos atrair algo que se pareça com o que somos. Ou melhor dizendo, com quem somos. É preciso despir-se das cascas, tirar as cascas. Né? Você vai enganar a quem, se você finge ser o que você não é? Pouca gente, né? E não por muito tempo, com certeza. Então, não tente enganar ninguém, seja autêntico. Mesmo que humilde, mesmo que não magnífico, mesmo que não se destaque dos demais, isso tudo não importa, né? Isso tudo é ego. Todas as pessoas, seja você o presidente de uma nação, ou seja você um mendigo lá das ruas, você só tem essas três coisas.
E aquele que se contenta com elas será feliz. Aquele que não se contentar, eu já disse antes, torna-se um ladrão e um tolo. Um ladrão porque pretende que seja seu o que não lhe pertence. E um tolo porque continua querendo que seja seu o que nunca será. Isso é tolice. Então contente-se com o que depende de você e a felicidade estará nas suas mãos. E isso nos ensina um dos mais poderosos ensinamentos do Buda, que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você não pode evitar a dor, ela faz parte da vida. Mas quando ela vier, se você der a ela um conteúdo mental maior do que a dor merece ter, você estará sofrendo. O sofrimento é uma opção que você escolheu e não pode culpar ninguém. A dor não. A dor pode vir de fatores externos, mas o sofrimento é uma escolha da sua mente. Desmontar as cascas é chegar ao que você é. E isso vai atrair o que você precisa. Mestre, o que o senhor acha com relação ao Kung Fu online? Não tenho opinião. No tempo que eu ensinava Kung Fu, não existia o online, não havia a internet ainda. E hoje eu vejo muita gente que está aprendendo Kung Fu porque vê alguns filminhos no YouTube, né? E se vira mestre. E alguns grãos mestres. O que será que pode ter além do grão mestre? Né? E aprendeu lá com o filminho do YouTube. E tem gente que acusa a mim, dizendo que eu aprendi assim. Só que eles esquecem que o YouTube existe há muito pouco tempo e que a internet existe um pouquinho mais de tempo do que o YouTube, mas não existia no meu tempo. Não tinha como aprender as coisas dessa forma. Pense nas cascas como alguma coisa, algum entendimento imposto por outra pessoa, algo que você não experimentou. Você pode se autoprogramar para não entrar na vibração negativa. Como eu já disse antes, em outras das nossas lives, tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Não há como misturar muito as coisas, porque senão uma delas vira alimento de outra. Nada está parado, tudo está vibrando, tudo está em contínua mutação. Tudo se move, tudo vibra, tudo é efêmero. Dependendo da forma que vibramos, conseguimos atrair ou afastar as coisas. Essa capacidade de atrair e de afastar coisas, você percebe facilmente quando se aproxima dois ímãs. Eles têm lá seus polos de atração e de repulsão. Isso também é perceptível se você esfregar um pedaço de plástico em seu cabelo e depois o aproximar de pequenos pedaços de papel. Eles ficam meio que imantados e eles vão chamar esse papel para perto deles. Tanto o nosso corpo como nossa mente estão em contínua vibração que podem ser mensuradas através dos eletroencefalogramas e outros recursos. O cérebro também tem frequências vibracionais variáveis, que são denominadas níveis de consciência. O nível beta é o nível de lucidez em que estamos quando estamos acordados, e em média tem 21 ciclos por segundo, podendo aumentar sua vibração quando passamos por algum tipo de tensão. O nível alfa corresponde de 7 a 14 ciclos por segundo. É o nível de relaxamento que alcançamos quando em meditação. Teta é o nível mais profundo. É o mais profundo estado possível de consciência. E atinge de 4 a 7 ciclos por segundo. Daí para frente se entra no nível do sono, onde se alcança a inconsciência, e com o ritmo de meio a 4 ciclos por segundo, onde os sentidos adormecem e a pessoa entra em uma espécie de coma ou inconsciência. Não conseguimos, com nossos sentidos, perceber as vibrações da matéria sólida, mas ela está se movendo e vibrando continuamente. E aqui entra uma superstição humana que afirma que você consegue atrair o que você quer. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Observe isso. Você é um conjunto de seus pensamentos e crenças. Se esses pensamentos e crenças forem negativos,
você é uma pessoa negativa. E vai atrair apenas coisas negativas. Se quer atrair coisas boas, você precisa se trabalhar e se tornar uma pessoa boa. Existe um antigo provérbio que diz que pássaros da mesma plumagem voam juntos em bandos, né? Então, se você é uma pessoa de caráter, uma pessoa ética, você tende a atrair pessoas como você, pessoas de caráter e pessoas éticas. Se você é um salafrário, um marginal, uma pessoa perdida na vida, você vai atrair outras pessoas semelhantes a você. Então, procure se autotransformar. Autoconhecimento, trabalho interno, criação de metas, de paradigmas, de lemas, descobrir a sua missão de vida. Eu fui aluno de um cidadão chamado Jim Rohn. E o Jim costumava dizer que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, procure se cercar de pessoas que valham a pena, porque você será a soma das pessoas que estão ao seu redor. Então, esteja ao redor de pessoas que valham a pena, de pessoas éticas, de pessoas boas, de pessoas que sigam o caminho do bem. A lógica disso consiste em ser, fazer e ter. Primeiro é preciso ser, para depois fazer o que for preciso e finalmente conseguir ter o que você quer. Veja o exemplo do profissional autônomo, o médico, advogado, o engenheiro, o professor de ginástica, o coach, o psicólogo. Para ele ser, ele teve que obter alguma formação. Então, ele fez uma faculdade, fez um estudo, fez um curso técnico e se tornou um profissional competente naquela área. Assim se espera. Então, primeiro, ele teve que ser um profissional competente. Aí ele vai exercer essa função, essa profissão, e isso é a segunda etapa, o fazer. Então, primeiro ele foi, estudou, se preparou, adquiriu a competência e passou a cumprir a primeira fase, que é o ser. Ele é um engenheiro, ele é um médico, ele é um professor de ginástica, ele é um coach. Então, agora ele vai trabalhar nessas funções. Vai ensinar os outros a fazer ginástica. Ele vai ser um coach e direcionar como as pessoas podem escolher pensar e tomar atitudes em suas vidas. Ele pode ser um médico que vai cuidar de pessoas que estão precisando porque tem algum problema de saúde. Ele pode ser um engenheiro e projetar uma casa, um prédio ou reformas que precisam ser feitas em imóveis. Por quê? Porque ele é, primeiro. Depois ele vai fazer isso. E em pagamento a essas funções que ele vai exercer, ele consegue ter. Então, perceba, ser, fazer e ter. A ordem é essa. E a Bíblia diz, todo trabalhador é digno do fruto do seu trabalho. Não adianta você conseguir o que quer se não fizer parte daquilo que você é, da sua natureza intrínseca. Se você conseguir o que você quer sem você ser a pessoa que esteja em sintonia com isso, simplesmente o que você alcançou vai desaparecer rapidamente. É o que acontece com a maioria das pessoas que ganham na loteria. Eu acompanhei alguns casos aqui no Brasil. O cara ganha verdadeiras fortunas. 3 a 5 anos depois ele não tem nada. E às vezes tem menos do que tinha quando começou. Rapidamente todo aquele dinheiro se esvai e essa pessoa acaba em um nível financeiro pior do que aquele em que estava quando recebeu o prêmio. O que você quer é bastante óbvio para você, mas o que você é, que é o fator determinante para que consiga o que você quer, só se descobre através do autoconhecimento. Daí o antigo provérbio que afirma que o ser vem antes do ter. Edson, diga-me com quem andas e te direi quem és. É um antigo provérbio perfeitamente válido. O Gustavo Badiotto. Comente sobre algum método para refinar a nossa percepção das coisas. Métodos sobre como refinar a nossa percepção das coisas. Bom, perceber, segundo alguns cientistas, nós não percebemos nem 1/100º das informações que nos chegam do mundo lá fora. Nós percebemos, não chega a 10% disso.
Existem estudos a respeito. Eu não lembro o nome dos cientistas porque eu tenho problemas de memória. Agora, como é que você começa a refinar esse método de percepção? Primeiro, ficando atento. Né? Procure observar que você tem 5 sentidos. Né? Eu sei que o Gustavo gosta de andar de bicicleta, ele é um atleta. Quando você está andando de bicicleta, você sente o vento batendo em você. Aí no Japão, eventualmente, a neve, né? E você sente o calor do sol no verão. Precisa ver o quanto você consegue ouvir quando você está pedalando sua bicicleta. E há outras sensações, né? Sensações do peso da roupa sobre o seu corpo, às vezes a sensação do sapato enquanto você pedala. Você, se for um bom ciclista, saberá se você precisa encher os pneus da sua bicicleta, porque há uma relação de atrito quando você se move e ela fica diferente se o pneu tiver com algum problema. Então, procure ampliar os seus 5 sentidos, em todas as direções que você puder. Isso é o estado de consciência que o budismo chama de mindfulness. É a plenitude da mente. A mente e seus canais de percepção. Então, nós percebemos o mundo de acordo com os canais que temos. Se você for cego, você saberá do mundo por 4 canais que ainda lhe restam, mas você não terá noção de cores, de nuances, de padrões. Se você enxergar bem, mas for surdo, você terá 4 percepções do mundo, mas falta-lhe um sentido. Então você não saberá nada sobre música, sobre cadências, sobre modos de que se manifeste uma sinfonia. Ok? Então procure aguçar os teus sentidos nessas direções. E aí use a sua mente para fazer uma espécie de escolha em relação a essas coisas que você está se submetendo e recebendo através dos sentidos. Tá bom? Procure aguçar o sentido que lhe seja mais útil em função do que você é e do que você faz. Por exemplo, um atleta como o Gustavo, ele tem doutorado em educação física lá no Japão, com certeza vai ter uma noção diferente sobre os músculos do corpo do que uma pessoa comum, né? Eu, por exemplo, sei que tem um músculo na coxa que se chama costureiro. Por que ele se chama costureiro? Eu não faço ideia, né? Eu, por muito tempo, pensava que eu tinha uma rótula no joelho, até que fui fazer faculdade e me informaram que ela se chama patela ou coisa assim. Enfim, à medida em que você vai aumentando o seu conhecimento, a sua especialização nas áreas em que você trabalha, isso também colabora para você ir aumentando e refinando a sua percepção do mundo ao seu redor. Eu gosto de assistir aqueles filminhos que são um pouquinho tolos sobre o Sherlock Holmes, porque ele bate os olhos nas pessoas e sabe mais ou menos o que se passa com elas. Se você for analisar, quando ele explica por que ele sabe certas coisas, você percebe que a percepção dessas coisas está em cada um de nós. Só que ele aprofundou o processo de percepção. Você pode fazer o mesmo. Né? À medida em que você aumenta a sua percepção, a sua compreensão do mundo ao seu redor muda. Eu, por exemplo, que estou pesquisando essas 15 leis a minha vida inteira, já noto uma profunda correlação entre uma lei e outra. E isso me ajuda a enfrentar problemas da minha vida do dia a dia. E às vezes aquilo que aborrece outras pessoas não me aborrecem. Ou pelo menos me aborrecem até certo ponto, e eu posso transformá-las em lições que eu aprendo, e essas coisas que poderiam ser provações para certas pessoas podem se tornar bênçãos para mim. Aprendi ao longo da vida que as provações são métodos de aprendizado que a natureza nos oferece para que nós cresçamos em nossa percepção. Procure examinar isso. Procure refletir sobre isso. Procure meditar. E você vai perceber, e acredito que em grande parte na idade em que você está já percebeu, que se nós não passássemos pelas provações, não cresceríamos. Agora, não é a provação que nos faz crescer, e sim a compreensão que alcançamos através da provação.
Bernard Shaw, um dramaturgo inglês muito famoso, ele dizia: o que a vida lhe traz é irrelevante. O relevante é o que você faz com o que a vida lhe traz. E ele tinha uma outra frase em que ele dizia: eu procuro as circunstâncias certas para fazer as coisas. E quando não as encontro, eu as crio. Então perceba a maravilha de você ter uma mente que pensa, porque isso alça a planos superiores a sua percepção. E quando você melhora a percepção, você melhora a sua vida e você aumenta as suas chances de ser feliz. Quando você descobre quem você é, você começa a atrair aquilo que você precisa, que, note bem, nem sempre coincide com o que você quer. Por exemplo, pode ser que você queira refrigerantes, champanhe, caipirinha e cerveja, mas o que você precisa é de água. Se você consegue sempre que tem sede beber refrigerantes, champanhe, caipirinha ou cerveja, não viverá da maneira mais saudável e nem por tanto tempo quanto viveria se bebesse água, que é o que você precisa. Todos temos a percepção sobre algo, mas com realidades diferentes, como a impressão digital, é verdade. Nós somos não só a soma das 5 pessoas com quem convivemos, como também o resultado das nossas vivências, né? Cada um teve uma vida diferente. E isso é muito interessante, porque eu tenho 2 filhos, eles tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, estudaram nas mesmas escolas, tiveram as mesmas professoras, só que eles são completamente diferentes, né? Porque há algo dentro das escolhas que eles fizeram, diante das vicissitudes da vida, criou dentro deles uma crença, uma percepção, uma opinião, que nem sempre é factual, ou seja, a opinião não é exatamente igual à verdade e o fato, mas a opinião determina o seu comportamento. Então, procure ter uma opinião mais abalizada, mais correta, para que o teu comportamento seja mais condizente com a realidade da vida. Quanto mais próximo dessa realidade, melhor as chances de que você se dê bem e se realize. É interessante notar que nessa lei da manifestação da energia é que você não atrai apenas as coisas materiais. Você atrai relacionamentos, atrai o tipo de vida e de realização que você precisa. Tem algo a ver com você estar no lugar certo, na hora certa, para que as coisas boas aconteçam para você. Eu vou compartilhar com você uma experiência muito doida que eu tive a ocasião de presenciar. Há alguns anos atrás, quando eu morava na capital do estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, eu alugava uma sala num hotel chamado Lorde Hotel. Eu alugava essa sala todos os sábados do ano, 52 sábados por ano, eu já alugava para o ano inteiro. E a cada sábado eu dava um tipo de curso naquela sala. E, certa ocasião, alguém mencionou dentro do grupo: professor, olha que coincidência. Eu sou advogado, sentei aqui, sentou um cara na minha direita e um na esquerda, e nós 3 somos advogados. Não é uma grande coincidência nós sentarmos juntos? E aí eu aproveitei que ele levantou essa lebre e perguntei às demais pessoas do grupo, né? Converse com a pessoa do seu lado e verifique se ela tem a mesma profissão que você. E aí surgiram coincidências extraordinárias. E isso foi crescendo. A cada curso eu fazia perguntas diferentes e comecei a descobrir que as pessoas se atraem sem se conhecer. O advogado que entrou lá, aqueles 2 outros que sentaram ao lado daquele primeiro, não sabiam que ele era advogado. E por que foram sentar ao lado dele e não ao lado da nutricionista, do professor de esporte, do médico? Isso acontece, tá? Eu já vi acontecer centenas de vezes. E Jung chamava essas coincidências de sincronicidades. E eu sou uma pessoa mais ou menos versada nisso, porque aprendi a observar essas coisas. Então, continuando a resposta ao Gustavo Badiotto, se você começa a observar as sincronicidades na sua vida,
É como se você estivesse ligando o botão da intuição, do insight e da percepção. Porque vão acontecer coincidências o tempo todo. Mas só se você tem um mindfulness, se você está ligado na percepção dessas sincronicidades, é que você vai perceber que elas estão ocorrendo com você. E aqui acontece um fenômeno interessante que passou a acontecer nos meus sábados. Eu comecei a perguntar para as pessoas: como é que você conheceu seu marido ou a sua esposa? Escrevam aqui embaixo. Todo mundo que for casado, diga aí como é que conheceu a sua esposa, o seu marido e tal. Porque isso é interessante para você. Você vai descobrir agora que a vibração tem algo a ver com isso. Ninguém está escrevendo, hein? Vamos lá, escreva aí. Como é que você conheceu tua mulher ou teu marido? E aí o que acontece? Comecei a descobrir que as pessoas não conseguem conhecer as outras pela intenção, e sim pela coincidência. Vou explicar. Eu conheci pessoas que se casaram com um colega de faculdade. Ninguém vai cursar uma faculdade em busca de se casar com alguém. Tem pessoas que se casam com colegas de trabalho. Ninguém procura um trabalho pensando nesse emprego eu vou conhecer alguém e vou casar com essa pessoa. E assim vai, ok? Tem pessoas que se conhecem em viagens, tem pessoas que se conhecem em hotéis, tem pessoas que se conhecem nas praias. Então, o que acontece aqui é que você vai encontrar o seu cônjuge de maneiras mais inusitadas. A Zilita, por exemplo, conheceu o marido em um casamento. Ela não foi num casamento falando, puxa, vou num casamento e vou me casar com alguém de lá. Claro que não. Ela foi num casamento e, por coincidência, por sincronicidade, foi apresentada a alguém e um dia veio a se casar com essa pessoa. O Otacílio disse que conheceu através de redes sociais. Isso é um meio moderno de se fazer isso, né? O Moisés conheceu alguém dando aulas para vigilantes. Olha que interessante, né? Então, procure observar que quando você está agindo, está fazendo o que precisa ser feito, está cumprindo o seu dever, está fazendo o teu papel, está seguindo o seu caminho, num ângulo de 90 graus não planejado, olha o 90 graus. Você está caminhando em direção ao que você precisa fazer, num ângulo de 90 graus, chega até você um acontecimento que pode ser o acontecimento mais importante de sua vida. Isso que é estar no lugar certo, no momento certo, para que coisas boas aconteçam. Se você tiver a vibração certa, com certeza. Ok? Muito bem. Então, isso aí tem um nome de serendipity em inglês. Falaremos mais sobre isso na próxima lei, que vai tratar exatamente disso. Então, quando eu perguntava aos meus alunos como eles tinham conhecido seus cônjuges, eu costumava exemplificar essa lei em meus cursos ao vivo, perguntando aos participantes como vieram a conhecer o cônjuge com quem se casaram. E as respostas eram muito variadas. A maioria das pessoas conhece o cônjuge em festas, na faculdade, no trabalho, em viagens ou em conduções públicas. Mas em determinado curso, essa foi impressionante. Uma moça disse que conheceu o marido por causa de uma bundada. Nossa, quando ela falou isso, o povo ficou assim meio arrepiado. Depois riram. E depois perguntamos para ela, explique isso. E ela disse que costumava levar a lata de lixo para fora em determinado momento do dia. E que em um dos dias em que estava ajustando o lugar da lata, ela se moveu meio abruptamente e deu uma bundada num rapaz que estava passando. Ela se desculpou, ambos riram, e em outra ocasião ela encontrou o rapaz novamente e ele a convidou para tomarem um lanche. Do lanche surgiu uma amizade, e dessa amizade acabaram por se casar. Em seguida a essas histórias, eu costumo perguntar: você disse que conheceu seu cônjuge em uma festa. Você estava indo a essa festa para conhecer alguém com quem iria se casar? Ou você conheceu seu cônjuge na faculdade. Você escolheu esse curso da faculdade porque tinha a intenção de se casar com alguém do curso? Você disse que conheceu seu cônjuge no trabalho. Você aceitou esse emprego porque tinha a esperança de se casar com alguém que trabalhava lá?
Você disse que conheceu seu cônjuge em uma viagem. Você fez essa viagem porque queria conhecer alguém com quem se casar? Invariavelmente, a resposta era não. Agora pergunta a cada um de vocês, e vocês vão me dizer mais ou menos a mesma coisa. O Eliezer, por exemplo, conheceu a esposa no trabalho. O Wellington Mota. Todos nós estamos conectados com uma energia que vai além da nossa sabedoria. Sim, é verdade. Nós não temos em nossa percepção todos os fatos. Nós não podemos avaliar totalmente como que essa energia traz essas coincidências para a nossa vida. Mas se tivermos alguma percepção, notaremos que elas acontecem. E você notar vai fazer com que elas aconteçam mais vezes. Porque é um provérbio que diz, você sempre consegue mais do mesmo. Eu não estou explicando mais sobre a percepção, porque foi a primeira lei, já tivemos essa aula, todos tiveram a ocasião de fazer as perguntas sobre a primeira lei, que era a lei da percepção. E se não fizeram, podem obter pesquisas sobre isso. A Maria Salete. Ela conheceu o esposo quando ele havia saído de um relacionamento e ela também. Isso é interessante. A questão é, o que teria acontecido se você não estivesse lá naquele momento? E o estar lá implica em se dedicar com esmero a percorrer o caminho de sua vida com comprometimento. Quando você vai a uma festa, você está dedicado a se divertir, a distrair sua mente, a conviver por alguns momentos, com pessoas interessantes, ingerindo iguarias e bebidas que lhes sejam agradáveis. Você não foi lá para se casar. Assim também, quando você aceita um emprego ou entra em uma faculdade, os objetivos que te levaram ali nada tem a ver com o casamento ou com conhecer alguém que virá a ser o seu futuro cônjuge. Esse evento fortuito e inesperado não estava em sua agenda e ocorreu em um ângulo completamente diferente da sua intenção inicial. Perceba isso. Na sociedade moderna, somos esmagados por publicidades, mídias sociais, zaps com mensagens de consumo e estilos de vida que nem sempre têm algo a ver conosco. Isso faz com que, a menos que cultivemos o autoconhecimento, passemos a não nos percebermos como realmente somos e passamos a atrair coisas, situações e pessoas que nada têm a ver conosco. Você pode ter tomado algo que você pode ter se tornado algo que você realmente não é. Você não se reconhece mais. Você interpreta papéis sociais que nem sempre têm a ver com suas necessidades específicas. E sua vida, a menos que pratique o autoconhecimento, se torna assim um desperdício de energia. Você irá entrar em uma espiral de autodestruição, estados depressivos podem se manifestar e angústia também, quando você se põe em papel social que não seja para você. Daí a importância de ser você mesmo, de se despir de maneirismos e papéis sociais que nada têm a ver consigo. A ideia é que seu estado vibracional é parte das coisas que dependem de você. E, portanto, você pode escolher pensamentos que tenham mais harmonia, que estejam uma frequência vibracional mais de acordo com quem você é. E então você atrairá para si o que realmente necessita. Estamos no nosso minuto fatal. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que estejam aqui na próxima quinta-feira para que possamos continuar a pesquisar esse assunto extremamente interessante. Muito obrigado pela presença de vocês.